Sejam todos bem-vindos à nossa casa de oração e muito trabalho. Aos que estão vindo pela primeira vez este ano, nós desejamos um feliz ano novo, que vocês continuem com a mesma garra do ano passado, com os trabalhos que vocês sempre nos proporcionaram aqui, fazer o bem àqueles irmãos que estão à margem da sociedade, que nós mesmos, com o nosso egoísmo, com a nossa... deixamos de dar aquela atenção que devíamos dar e o colocamos à margem, né? Então esses irmãos precisam muito mais de atenção, porque esses irmãos aqui nos dão a oportunidade de nós repararmos erros que cometemos contra eles nessa ou em outra vida. E certo de que vocês vão continuar nos ajudando, é que nós agradecemos desde já por todo o ano de 2019. Queremos nesse momento informar a vocês, selequianos, que o nosso irmão Paulo Viegas, grande trabalhador da nossa casa, faleceu hoje à tarde. O enterro dele vai ser no cemitério de Santo Amarão da Várzea, às 15 horas amanhã. Ele não faleceu, ele partiu dessa vida material para a nossa verdadeira pátria, que é a pátria espiritual. Deu um até breve, Deus está precisando dele lá e o chamou. Depois dele cumprir toda aquela missão que se programou lá no mundo espiritual, e é a volta do filho pródigo. Deus está precisando dele para ele continuar os trabalhos lá no mundo espiritual, o aprendizado, para voltar para esse outro planeta. Nas preces de vocês, peçam pelo nosso irmão Paulo Viegas, pela mãe da nossa irmã Miraneide Burégio, que está internada no Hospital dos Servidores. Ela ligou pedindo que vocês vibrassem e orassem por ela. Pedi também por uma irmã nossa que faleceu, Maria da Conceição Cavalcante de Albuquerque Garcia, que também Deus a chamou e ela vai cumprir tudo aquilo que se programou aqui na planeta Terra e não deu para terminar, e vai continuar o aprendizado para voltar para esse ou outro planeta que ela precisar de reencarnar. E hoje à noite, a nossa mesa está composta por nossa irmã Ilka, que vai fazer a prece inicial, trabalhadora da casa. Nosso irmão Robson, trabalhador da casa, vai fazer a prece final. E o nosso irmão Edson Silva, também trabalhador da casa, vai fazer a apresentação dos trabalhos da noite de hoje. O título é Humildes Inimigos Desencarnados. Um tema muito importante para a gente, que acha que nós não temos amigos nem inimigos. Temos amigos e inimigos. Por quê? Porque cultuamos assim. Então é bom que a gente não tenha nenhum inimigo. Sabe por quê? Para que eles depois não venham nos cobrar aquilo que a gente deixou de fazer por ele, né? Então, vocês todos tenham uma boa noite. E tem alguém vindo pela primeira vez aqui ao Selec? Então são todos velhos conhecidos, né? Então sejam bem-vindos. E vamos passar a palavra para nosso irmão Ilka, que vai fazer a prece inicial dos trabalhos da noite de hoje. Fechem os olhos e agradeçam a Deus esse momento. Divino e amado Mestre Jesus, nós te agradecemos, Pai, por essa oportunidade de estarmos aqui presentes, reunidos em teu santo nome, podendo aprender um pouco mais dos teus ensinamentos e colocar o nosso dia a dia na nossa vida. Abençoa, Senhor, a todos que aqui se encontram, encarnados e desencarnados, e que a tua paz e a tua luz possa estar sempre presente em nossa vida e em nossos corações. Muita paz para todos e muita luz, que assim seja. E em nome de Deus, Jesus, Maria, nossa mãe espiritual, o mentor da nossa casa de oração e trabalho, Frei Fabiano de Cristo, damos os trabalhos da noite de hoje por iniciado. E assim passamos a palavra ao nosso irmão Edson Silva, para que o mesmo apresente o trabalho. Boa noite a todos e a todas. É com satisfação que hoje estou aqui, com alegria de estar aqui com vocês, para que juntos possamos fazer algumas reflexões
quer sejam elas concordando com a minha exposição, quer sejam elas pensando diferente delas, quer sejam elas mesmo sem aprofundar. Como vocês sabem, nosso tempo é um tempo relativamente curto, 45 minutos, e o tema, ele é um tema bastante palpitante. Então, certamente, que o nosso desejo seria aprofundar mais o tema, buscar mais raízes. No entanto, nós vamos propor uma reflexão maior a partir de um processo introdutório de como é que se dá tudo isto. Na leitura da doutrina espírita, fazendo um paralelo com a Bíblia Sagrada e fazendo um paralelo com alguns filósofos que nos traz esta ideia de ter inimigo. Até porque a vida é muito interessante para todos nós. Eu, particularmente, acredito que a vida ela é baseada em um círculo. E esse círculo é justamente para que não fique nada pendente, não fique nada na quina ali, mas que ela possa circular. Por que eu penso assim? Eu penso assim porque, vez ou outra, eu me deparo com alguém do passado. Quando este alguém é uma pessoa que me traz alegria, me traz satisfação, nossa, eu vibro com alegria e com satisfação. Imagine você encontrar um amigo de infância, um amigo da mocidade que você curtiu bastante, um amigo que você considera irmão, e há muitos anos você não o vê. É uma alegria quando você encontra pessoas que na tua vida te ajudaram bastante a você tornar o que você é, quer seja um profissional, quer seja pessoa. Isso é muito gratificante para todos nós. No entanto, há de considerar que existe o outro lado da moeda, que encontramos pessoas que são nossos desafetos. Por exemplo, você encontra um namorado ou uma namorada que não deu certo no passado, você encontra aquela pessoa que você emprestou dinheiro e que ela disse que pago já, e esse já faz 10 anos que ela não lhe paga. Você encontrou, por exemplo, aquele vizinho que lhe perturbava todo domingo de 6 horas da manhã, quando ele colocava no muro da sua casa aquele caixa de som e as músicas de brega que tanto ele apreciava. É desagradável quando você encontra uma pessoa que você teve com ela um embate físico, uma agressão física, e que você passou a odiá-lo. Você olha nele e vê nele o seu inimigo número 1. É muito interessante tudo isso, até porque também os filmes, e podem reparar que os filmes eles fazem sempre um paralelo, onde existe o mocinho e o bandido. Existem duas pessoas que elas se odeiam. Sem contar também que nos trabalhos da casa nós já estamos acostumados a ouvir relatos de entidades espirituais que chegam aqui bastante raivosas, com desejo de vingança, porque tem no encarnado o seu inimigo, aquela pessoa que foi a sua desgraça da vida. E ela quer se vingar porque é dela aquele sofrimento que ela hoje passa. E quando isso acontece, normalmente eu, conversando com essas entidades, pergunto para ela assim: você odeia essa criatura realmente? Ela diz: não, odeio, se eu pudesse eu matava ela. Então, se você odeia essa pessoa tanto assim, por que você quer ser igual a ela? E ela de imediato nega: eu não quero ser igual a ela, nunca quero ser igual a ela. Mas como não? Vamos fazer uma reflexão rapidinho, porque o nosso tempo é curto e a gente não pode se delongar em uma palestra com a entidade. Até porque nós aqui somos uma unidade de pronto atendimento, somos uma UPA. As entidades chegam aqui para receber os primeiros socorros e aí elas são encaminhadas para os hospitais de atendimento maior. Então eu pergunto assim: já que você não quer ser igual a ela e nunca se comparar a ela, por que você está agindo tal qual? Você quer fazer com ela aquilo que ela fez com você? No meu entendimento, quando a gente pensa assim, é porque a gente quer se igualar.
Eu posso estar enganado, mas é o meu pensamento. Se eu quero ser igual a Jesus, eu tenho que me igualar a Ele. Eu não posso ser o contrário dele. Se eu quero me vingar de uma pessoa do mesmo jeito que ela me fez sofrer, eu quero me igualar a ela. E se eu a acho uma pessoa ruim, má, eu não consigo entender por que eu tenho que ser igual a ela. Porém, há o ditado que diz que só quem sabe onde o sapato aperta é quem calça. Isso significa dizer que eu posso, do lado de cá, estar fazendo essa defesa, dessa reflexão lógica, porque não tenha passado pela situação que ele passou. E creiam, muitos perguntam, se fosse você, o que você faria? Esta é a pergunta mais difícil que um doutrinador tem de responder quando uma entidade faz essa pergunta. Mas esse comportamento nosso, essa maneira de nós agirmos, de trabalharmos, ela é uma maneira cultural. E acredita, ela está impregnada em nosso espírito enquanto espírito. Porque é cultural. Nós termos na cabeça que o outro é o nosso inimigo. Claro que esse trabalho há anos está sendo feito, essa mudança de pensamento está sendo feita. E aí você vai perceber que essa interação com o outro é tão importante para o seu crescimento quanto torná-lo seu inimigo. Para isso, para que nós pudéssemos fazer um processo sistêmico, eu fui lá atrás, lá no início, lá no Velho Testamento, para buscar as razões por que nós pensamos assim, por que nós achamos que o outro, ele é o nosso inimigo. Mas antes de fazer essa leitura, eu gostaria que vocês levantassem a mão, assim, sem vergonha, respondendo a seguinte pergunta: você se acha uma pessoa boa? Se você se acha uma pessoa boa, levante a mão, por favor, assim que eu possa ver. Muito bem, tá bom. Todo mundo se acha pessoa boa. Muito bem. Agora, a segunda pergunta: você acha que a pessoa que está do seu lado ela é uma pessoa boa? Levante a mão. Muito bem. Parabéns. Eu não sei se vão continuar com a mão levantada depois que saírem daqui, mas pelo menos aqui dentro, todos vocês são bons. Então, se nós somos bons, se a pessoa que está do seu lado é uma pessoa boa, você acha que tem inimigo? Levante a mão quem acha que tem inimigo. Eu não sei. Eu não sou inimigo de ninguém. Você é inimigo de alguém? Você é inimigo de alguém? Levante a mão. Não, né? Então, se você tem inimigo e não é inimigo de alguém, quem é seu inimigo? É muito interessante nós nos colocarmos nessa posição, porque geralmente quando se trata de inimizade, o outro é que é o inimigo. Quando se trata de perdoar, você diz: olha, eu posso até tentar, mas não quero nunca mais ver essa pessoa. Esta relação é muito curiosa, emocional, sentimental, é muito curiosa, porque exige de você, e nós vamos ver quanto isso nos causa dor. Vamos iniciar com a colocação do Velho Testamento, colocado lá nos Salmos, que diz o seguinte, e vocês vão me permitir que algumas passagens eu precisarei ler, para que a gente possa fazer uma reflexão, por mais breve que seja, sobre essa passagem. E uma delas é esta, que diz o seguinte: digam a Deus quão terríveis são os teus feitos. Tão grande é o teu poder, que os teus inimigos rastejam diante de ti. E aí nós estamos fazendo uma colocação, onde aquele que crê em Deus, neste Deus que está sendo exposto aí, torna-se tão poderoso quanto ele, porque este Deus, ele vai destruir os seus inimigos. Ainda nos Salmos, ele vai colocar assim: que Deus se levante, sejam espalhados os seus inimigos,
fujam dele os seus adversários, que tu os dissipeis, assim como o vento leva a fumaça, como a cera se derrete na presença do fogo, assim pereçam os ímpios na presença de Deus. Alegrem-se, porém, os justos, exultem diante de Deus, regozijem-se com grande alegria. Então, vocês percebam que nós estamos falando de um ser poderoso, de um ser que, na prática, é preferível que você seja amigo dele. E que aqueles que não o que tomem cuidado, porque ele tem poder. De que tipo de Deus, de entidade nós estamos falando? Uma entidade categorizada, figurada, mais ou menos assim. De uma postura senhoril, ditatorial, de uma postura onde aquele que crer nele vai estar sob a sua proteção. Isaías, ele vai colocar que este Deus é um Deus soberano, um Deus poderoso, um Deus que vai guiar um exército. E vocês vão reparar que na fala de Isaías, que está aqui exposto, ele vai dizer assim, olha, ele é um general, ele é aquele que te protege e destrói aqueles que são teus inimigos. Então, esta cultura judaica, ainda não cristã, mas judaica, deste Velho Testamento, reporta dessa criatura, Platão chamaria ele de um demiurgo, reporta, é uma criatura de muito poder. E vocês sabem, assim como também eu sei, que normalmente os filhos tendem a imitar os pais. Então, se eu tenho um pai poderoso, se eu tenho um pai que destrói os inimigos, porque eu não posso ser também assim. Eu tenho que me tornar poderoso e que possa destruir também os inimigos. E vocês percebem que o Velho Testamento é repleto de histórias de profetas que assim agiram, destruindo os seus inimigos. Porque eles viam ali uma pessoa que não acompanhava o seu Deus. E sabem também que toda a história nossa está repleta de batalhas religiosas contra aqueles que não eram da sua profissão de fé. Quantos muçulmanos não foram mortos nas cruzadas? Quantos evangélicos não foram sacrificados em lutas com aqueles que se dizem católicos? Quantos católicos também foram mortos por evangélicos também? Enfim, esta ideia é uma ideia que está impregnada na cultura judaica e que não mudou muito quando o Cristo surgiu. Então a cultura judaica cristã, na prática, não mudou muito. Reparem que alguns anos atrás, eu ainda alcancei esta época, dizer ser espírita era um problema. Como meus pais, eles não tinham a decisão se eram espíritas ou se eram católicos, então eles eram assim, eles liam o livro dos espíritos, mas acendiam uma vela para Nossa Senhora e rezavam a Ave Maria. E eu não conseguia entender onde é que eles estavam aí no conceito religioso. Eu não sei se eles estavam se garantindo que se um dos dois estivesse errado, o outro estaria certo, a salvação estava garantida, mas isso me perturbava. E aí eu não seguia nenhuma religião, nenhuma nem outra. Mas era muito curioso nessa leitura e fui pesquisando até que um dia eu fui a um centro espírita e lá eu aprendi algumas coisas. E quando me perguntavam assim, qual é a sua religião? Eu dizia que era qualquer religião, menos espírita. Porque quando eu dizia que era espírita, me fazia uma associação com várias outras religiões espiritualistas que não tinham nada a ver.
que era pior para mim do que dizer qualquer outra religião. Mas com o passar do tempo, com o meu amadurecimento, eu percebi que aquilo era bobagem. E obviamente que eu fui me apaixonando pela doutrina espírita, e quando você ama alguém, você tem o maior prazer de falar dela. Porém, vivíamos num clima em que ser espírita era um problema. Era tão grande que quando eu comecei a namorar, e a minha sogra, ela descobriu que eu era espírita, ela sempre perguntava assim: vai lá para o centro bater bombo, né? Eu não sei porque as pessoas acham que toda pessoa que vai para o centro tem que bater bombo, não é? Parece mais um centro de bombo do que um centro espírita. E eu brincando dizia para ela, eu digo, olha, se depender da minha pessoa bater bombo para eu ficar lá, eu vou ser expulso, porque eu sou muito desafinado, não sei tocar instrumento nenhum. E aí eu fui levando até que, não é? Hoje nós estamos aqui, durante tantos anos de espiritismo, e ainda assim nós percebemos que existem pessoas que não aceitam a religião do outro. No entanto, curiosamente, no Velho Testamento, este mesmo Testamento que fala de um Deus poderoso, vingativo, há uma passagem em Provérbios que é replicada no futuro. E em Provérbios vai dizer assim: sábio é o homem que consegue controlar seu gênio, e sua grandeza está em ser generoso e perdoador com quem o ofende. Veja que coisa interessante. No mesmo Velho Testamento tem uma contradita, onde começa a mostrar a criatura que ela não precisa ser igual ao Pai. E reforça: se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Você daria comida e bebida ao seu inimigo? Aquela pessoa que lhe machucou, que lhe feriu, se precisasse de um amparo seu, você atenderia ela? Então, mais à frente, e aí nós fizemos um grifo para que a gente pudesse fazer essa reflexão, em Mateus, ele vai trazer as palavras de Jesus. Quando Jesus vai citar que no passado, quando você escutava dizer assim, olha, destrói teus inimigos, odeia teus inimigos, ama somente aqueles que são teus amigos, ele vai dizer, porém eu vos digo, amai os vossos inimigos. E aí nós fizemos um grifo, como vocês estão vendo aí, para que nós pudéssemos juntar, amai os vossos inimigos, para que vos torneis filhos do vosso Pai que está nos céus. Não parece uma coisa estranha? Você aprender que teus inimigos devem ser destruídos, porque o Deus Todo-Poderoso, aquela imagem que nós vimos há pouco, ele é o general dos exércitos, destrói todos os ímpios, sem piedade. E de repente, Jesus, o Filho de Deus, chega dizendo que nós temos que amar os nossos inimigos, porque só assim nós poderíamos dizer que somos filhos de Deus. Claro, devo lembrar a todos aqui, que isso aqui não é uma exegese bíblica, não é. Tá certo? É apenas uma ressignificação do entendimento à luz da doutrina espírita, dessas escrituras, dessa forma de se ler. Claro também que há pessoas que não leram o Antigo Testamento, preocupando-se tão apenas com o Novo Testamento, e talvez não entendam essa passagem, mas é importante que a gente conheça, para que mais à frente possamos fazer a ligação que agora estamos colocando para vocês. Seguindo, Lucas, também falando de Jesus,
coloca a seguinte reflexão: contudo tenho a declarar a vós outros que me estáis ouvindo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam. Como disse no início, só quem sabe onde o sapato aperta, quem o calça. Falar para a pessoa assim: olha, você tem que amar essa pessoa que lhe fez mal. Para quem fala, é fácil. Mas para quem vive o momento, talvez não seja tão fácil assim. Porque ela viveu o momento, ela passou pelo trauma, ela foi ferida em seus sentimentos. Então, ela está sobre uma redoma de raiva, de ódio, de trauma. E aquilo dali não se rompe facilmente, porque nós sabemos, enquanto seres humanos, nós somos meio ranzinzas quando se trata de sentimentos. Haja vista o jargão popular que diz: posso até engolir um boi, mas me engasgar com um mosquito. Em outras palavras, essa pessoa pode até relevar algumas coisas, mas aquilo que a machuca sentimentalmente, ela não esquece. E não esquece mesmo, de forma nenhuma. E ainda em Lucas, há um pedido de bênção. Abençoai aos que vos amaldiçoam, orai pelo que vos acusam falsamente. A impressão que nós temos é que a pessoa, ela tem que ser aquela pessoa que não faça o mal a ninguém. Então, quem quiser fazer mal a ela, que faça. Mas ela não faz mal a ninguém. Nem por pensamento. Nem por pensamento. E Paulo, quando escreve aos Romanos, ele diz o seguinte: ao contrário, se o teu inimigo tiver fome, olha só, nós ouvimos isso há pouco da onde? De Provérbios. Dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber. Paulo repete a máxima de Provérbios. Porquanto, agindo assim, amontoarás brasas vivas sobre a cabeça dele. E aí vocês estão dizendo assim: mas tá, tudo bem, até agora você falou as passagens do Velho Testamento, do Novo Testamento, fez um paralelo entre elas. Nós percebemos que tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, a palavra de ordem, fora aquela de matar os inimigos, de destruir os inimigos, é amar a eles, aos que não são caros. Mas o que tudo isto tem a ver com os inimigos encarnados? Tem a ver isto: as ligações espirituais. Bem, quando nós acreditamos que a vida é esta, morreu, acabou, nós acreditamos também que não há justiça nem divina, nem social. Não há. Porque se você pensar na justiça social como ponto final da vida, você está sendo injusto. Já começar por aí. Pense direitinho. Vamos considerar que nós não tenhamos uma vida espiritual. Que a nossa vida seja essa e morreu, acabou. De que vale, então, o meu esforço para ser honesto? Se ao morrer, junto com um desonesto, nós vamos estar no mesmo nível. Que mérito eu me esforçar para ser um bom profissional, estudar tanto, e quando morrer com aquele que não quis nada com a vida, nós vamos estar no mesmo nível. Não faz sentido. E você vai dizer assim: mas gozar a vida é isto aí. Tá, tudo bem. Gozar a vida do jeito que você goza e gozar a vida com aquele que não quer nada com ela é a mesma coisa. Porque quando morrer, ambos estarão no mesmo nível. Serão enterrados do mesmo jeito, porque a vida ali acaba. É assim que nós pensamos. Agora, pense por um minuto diferente. Pense que você tem uma vida pós-morte. Pense que
todo o esforço que você está fazendo agora, embora no plano físico, ele está refletindo também no plano espiritual. Pense que você não tem alma. Pense que você é alma. Essa dualidade, muito bem colocada por Descartes, e muito bem reforçada por Santo Agostinho e por Tomás de Aquino, nos conceitos religiosos deles, mas nos mostra que nós temos uma individualidade, que nós somos uma individualidade. Eu não sou igual a nenhum que está aqui. Pense nisto agora. Pense mais adiante. Pense que o que você conquistar aqui será o que você vai levar. E quando eu digo levar, é consigo mesmo, é aquilo que nem Deus tira. E aí muitos podem dizer assim, mas isso é uma heresia. Não, não é heresia, é verdade. E muitos poderão dizer mais ainda, mas Deus tem poder de acabar. Não isto. O poder de Deus é tão grande que Ele não pode nem isso fazer. Tirar aquilo que você conquistou, porque foi aquilo que Ele deu. Então você é essa individualidade, você é essa conquista. Mas como é que eu tenho certeza que o que eu estou falando tem um certo sentido? Vou começar pelas palavras de Jesus. E disse Jesus: em verdade vos digo, que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Em outras palavras, a nossa razão com o plano espiritual, ela é direta. E quando, no meu entendimento, quando eu ligo alguma coisa, eu estou dizendo quando eu me aproximo dela, quando eu me afino dela, quando eu me sincronizo com ela, porque para que eu possa me ligar a alguma coisa, essa coisa tem que existir no céu. E eu entendo aqui que as palavras de Jesus como céu seria um plano espiritual, e não uma região geográfica como antes pensado. E para que pudéssemos entender melhor, os indianos, eles fazem uma reflexão, e aqui nós não vamos aprofundar o assunto, como falamos no início, mas vamos citar uma ideia básica dos vórtices que nós temos no nosso corpo, conhecidos como chakras, em sânscrito, e que vamos citar apenas 2, dos 7 que está presente, dos tantos outros que existem, mas vamos falar somente de 2, que é o coronário e o básico. Ou seja, um que liga-se com a terra e outro que liga-se com o plano espiritual. Esses 2 pontos que vocês estão vendo aí, ó, um em cima e o outro embaixo. Então, enquanto um recebe as energias espirituais, o outro recebe as energias físicas, que vocês conhecem muito bem, chamada Kundalini. Energias que equilibram os corpos. Bem, paralelo a esse conhecimento indiano, nós temos o conhecimento judaico-cristão, que é a pintura de Michelangelo, Criação de Adão, que encontra-se pintada lá no convento, na Capela Sistina do Vaticano, onde nós estamos vendo o Deus fazendo a sua ligação com Adão. Então, esta ligação, em nosso entendimento, em nossa visão, ela se faz e se desfaz. Toda a história que nós temos referente ao homem com a divindade. E ainda em Mateus, nós vamos ter, também vos digo, perceba que nós estamos agora tratando de ligações espirituais. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso será feito por meu Pai que está nos céus. Eu entendo que isso será feito por meu Pai significa dizer em respeito às leis naturais. Ora, a partir do momento em que eu alimento um sentimento de amor com a outra pessoa, e essa pessoa alimenta um sentimento de amor para comigo, o que acontece entre nós dois? Um laço de afinidades. Porém, se eu alimento um sentimento de ódio com aquela pessoa, e aquela pessoa alimenta um sentimento de ódio para comigo, o que acontece?
um laço de ódio. Por quê? Porque, segundo a lei natural, que nós entendemos, semelhante atrai semelhante. Significa dizer que se hoje eu sofro alguma perseguição, é porque alguma coisa eu tenho afim com quem me persegue. Necessariamente não é aquela ideia de que eu estou devendo e a pessoa quer se vingar de mim. Não, necessariamente não. Eu posso ter meus pensamentos escondidos, que algumas pessoas chegam a dizer que nem Deus sabe. Deus pode não saber, mas aquele que te persegue, sabe. E ele te persegue porque sabe. Então esses laços que são feitos, são laços espirituais, não são laços materiais. Não vamos nos enganar achando que as ligações são só materiais. Não. São laços espirituais com consequências materiais. E nós vamos ver que consequências são essas. E quando escutamos das entidades que chegam aqui pedindo vingança, querendo vingança, com muitos que vêm fazer tratamento, e nós perguntamos, por que você quer ser igual a eles? E eles, não quero ser igual a eles, eu quero me vingar do que ele me fez. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhe-ão perdoados. Aqueles aos quais mantiverdes, ser-lhe-ão mantidos. Muito bem. Perdoar não é fácil, porque a primeira ideia que temos é que perdoar é esquecer. Perdoar não é esquecer. Imagine que nós somos semelhantes a uma lona. Talvez os mais jovens não conheçam esse termo lona. É um tecido muito rústico, no passado muito utilizado pelo exército. E havia cama de campanha, inclusive feita de lona. Esse tecido, quando ele era manchado, não tinha nada que tirasse. Nem Vênice tirava aquela mancha. Pode reparar que o produto que nós vemos na televisão só tira em roupas de tecido assim, né? Se colocar numa lona, não tira, porque é da propriedade da lona. Então, quando alguém nos machuca a nossa lona. Ela pode até clarear, mas sair nunca mais. E eu digo a vocês, assumindo a responsabilidade da minha fala, que o que fizeram com o Divino Mestre, ele não esqueceu. Aí muitos vão pensar assim, mas ele pensa em se vingar? Não. Não esquecer não significa querer se vingar. Não esquecer significa que você vivenciou aquilo dali. Lembrar sem ressentimento. É o que nos falta ainda. No entanto, o que acontece quando você não perdoa? Porque nós não estamos falando do perdão. Nós estamos falando de inimigos. E para haver inimigo não pode haver perdão. O que acontece quando você não perdoa? Você vai formar uma corrente, ou seja, vai enlaçar-se com o outro. E aí nós simbolizamos este enlace com uma corrente e um cadeado, como vocês estão vendo. Este cadeado que está em destaque são exatamente tudo que aconteceu para que vocês estivessem presos. Aí você vai dizer, como assim? Se eu perguntar a vocês assim, você vai para a cama, você leva para o seu quarto a pessoa que você odeia? Por favor, levante a mão aqui. Quem leva para o seu quarto à noite e para a cama a pessoa que você odeia? Ninguém, né? E se vocês estiverem errados? Se eu mostrar a vocês que vocês levam para o seu quarto, para a sua cama, a pessoa que você odeia, a pessoa que você traumatizou-se com ela. Eu acredito que quando você se deita e fica pensando naquela criatura que lhe fez mal, fica maquinando a forma de se vingar dela, com quem você está na cama? Pois é, com ela. Você não está com outra pessoa, não. Às vezes a pessoa amada está do teu lado, e o teu pensamento está justamente naquele colega de trabalho que te passou a perna e você está arquitetando alguma coisa para derrubá-lo também. Então,
na tua cama tem 3 pessoas. Pois é. Por quê? Porque você fechou o cadeado da situação traumática entre aquela criatura e si mesma. E aí o que é que vai acontecer? Os processos perturbatórios. Porque como nós vimos que semelhante atrai semelhante, quando você pensa naquela criatura, quando você pensa no que está acontecendo, ela vai receber teu pensamento, as ligações espirituais vão acontecer, e tem uma novidade para vocês. Como se não bastasse, você não traz somente aquela criatura para dentro do seu quarto, para a sua cama, como toda a legião de amigos dela. Porque a partir do momento que você começa a maquinar em teus pensamentos a destruição dele, outras pessoas que estão com ele, que gostam dele, não estou falando de amor não, tá? Estou falando de gostar. E percebe que você quer prejudicar a pessoa que ele gosta, o que é que ele faz? Ele começa a agir contra você também. E aí, em vez de uma só pessoa, você tem uma legião de pessoas que te odeiam. Porque a tua legião, que também te defende, quer prejudicar aquele também. Enquanto no plano físico há uma guerra de desejos, pensamentos vingativos, no plano espiritual existe outra guerra de espíritos defendendo você e querendo condenar você. Imagine assim, para facilitar a nossa percepção. Você sai com um grupo de amigos. Então, você encontra alguém que você detesta, quer se vingar dele. Aí você diz para os seus amigos, aquele camarada ali, aprontou isso comigo, e eu quero levar a forra. O que é que acontece com seus amigos? Eles se juntam com você, vai lá para se vingar. Aquele que está machucado também tem amigos. E vai perguntar assim, o que é que aconteceu? Não, um grupo de fulano fez isso comigo. Então vamos lá levar a forra. Quantas pessoas tem agora brigando? 2? Não. No plano espiritual não é diferente. Não muda. Por quê? Porque vocês estão laçados. Então você vai perguntar assim, e aí, o que é que a gente faz para se livrar disso? Amor ao próximo. É fácil? Não, não é fácil. Não é fácil. Sabe por que não é fácil? Não é porque o amor é difícil. Não é fácil porque requer de você uma mudança. E mudar, isto sim, é difícil. Você mudar a forma de pensar, de se comportar e de agir, isto sim, é difícil. Porque isso vai refletir para aquele que te conhece, para aquele que já te viu muitas vezes já agir de forma contrária, e agora você quer dar uma de, abre e fecha aspas, de santinho. E agora você acha que porque está frequentando a casa espírita, você está salvo e agora é um espírito de luz. E aí, isso impacta em algo chamado orgulho, vaidade, egoísmo, que estão impregnados em nossa lona perispiritual. E obviamente que vai exigir de você muito esforço para superar tudo isto. E quando é que nós vamos perceber que isto faz sentido? Quando escutamos Jesus respondendo a uma pergunta sobre qual é o maior mandamento. Jesus, são 2. 2, apenas 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Muito bem. Vamos fazer uma reflexão agora. Amar a Deus sobre todas as coisas significa dizer que nada entre você e Deus, o seu amor tem que estar direcionado apenas para o Criador. Depois, amar ao próximo como a si mesmo. Então pensa,
amar ao próximo como a si mesmo, tenho que entender o seguinte, que eu me amo. E eu pergunto a vocês, você se ama? Eu não estou perguntando se você se gosta. Eu estou perguntando se você se ama. Se amar significa dizer assim, se preservar de tudo aquilo que lhe faça mal, que lhe traga tristeza. Se você disser que sim, parabéns, nós temos um coração puro na plateia. Depois você me dá seu zap, tá, para a gente fazer amizade. Caso não, bem-vindo ao grupo dos encarnados. Como eu posso amar o outro se eu não me amo? Mas como eu posso me amar se eu não amo o outro? Para que eu possa entender isso, eu tenho que me conhecer. E aí vai uma dica. É uma dica. Não é receita, é uma dica. Chegue em frente ao espelho, olhe para você, do jeito que você é, e diga assim: você é meu filho, e como filho, eu tenho que amar você do jeito que você é. Este é o primeiro passo para você aceitar-se. E quando nós falamos aceitar-se, estamos citando o fato de você reconhecer os erros que você comete, os seus defeitos. Mas também significa dizer aceitar as suas virtudes. Nós não somos só feitos de erros, não, somos feitos de virtudes também. Mas são os erros que atrapalham. E este trabalho é um trabalho homeopático, a longo prazo. Por quê? Porque vai mexer na região mais sensível nossa, que são os nossos sentimentos, simbolizados pelo nosso coração. E cada vez que alguma coisa bate aí, que você tenha que se mudar, por exemplo, quando alguém grita com você e você antigamente revidava e partia para a briga, agora você tem que ficar calado, escutar e pedir: Deus, dê-me, Senhor, coragem, porque se me der força, eu vou brigar. E aí você respira uma vez, duas vezes. É quando você está no trânsito na nossa cidade, Recife, e que ninguém anda, e que o sol está ali escaldante, seu ar-condicionado não funciona. O meu nem tem problema, não tenho problema com o ar-condicionado de carro, tá certo, gente? Isso aí não tem, porque eu não tenho o mesmo ar-condicionado, então eu nem me preocupo com isso. Mas quem tem ar-condicionado do carro e está acostumado, de repente ele pifa em plena cidade, engarrafada, eu imagino que deve ser uma tortura, e você pensa logo: vou fazer uma prece para não perder o equilíbrio. Já é um passo, já é uma melhora. Não é do dia para a noite, como alguns pensam, que ao chegar na casa espírita, quando faz a consulta espiritual, e que alguém diz assim: você precisa fazer reforma íntima, no dia seguinte, se brincar, o cidadão está mais santo do que Jesus. Eu vou contar uma breve história para vocês, nós temos um tempinho, temos algumas coisas para passar ainda aqui. Quando eu entrei na casa espírita, eu era bem mais jovem do que hoje, certo? Eu tinha meus 17 anos, coisa de 2 anos atrás. É assim que a gente tem que exercitar a reforma íntima, entenderam? E aí o que acontecia? E eu me encantei, eu me apaixonei pela doutrina espírita. Eu estudava e via que eu precisava mudar, mas como eu sou uma pessoa muito ansiosa, caso que vocês não são, mas eu sou uma pessoa muito ansiosa, tá certo? E eu queria, de uma hora para outra, já virar santo, porque esse negócio de ficar perto de Jesus, ó, é bom. Só não é bom quando ele chama a gente, mas ficar perto dele é legal, né? Todo mundo quer ficar perto de Jesus, mas essa história de assim, Jesus vai te chamar, ninguém quer, né? Porque sabe que tem que partir. E o que aconteceu? Eu queria ser bom, e ser bom era a minha meta. Consegui? Não. Se eu conseguisse, vocês estariam aqui me ouvindo. Não consegui. No entanto, o que eu fazia? Quando eu saía do centro espírita, eu passava por uma rua que tinha
um vigia noturno, um senhor já de idade, já. Ele ficou bom, ele virou santo, eu não. E ele ficava lá sentado, e quando eu passava assim, olhava para ele, assim, vou exercitar a minha bondade. Olhava para ele assim, boa noite. Pensa que ele respondia? Calado estava, calado ficava. E eu ia embora. No dia seguinte eu passava lá, boa noite. A coisa foi tão séria que quando ele me olhava assim, via de longe, ele saía, pegava o banquinho dele, saía, corria lá para dentro. Não tinha. Eu chegava lá, batia no portão, quando ele olhava, eu disse, boa noite. E isso foi por vários meses. Boa noite, boa noite, boa noite. E nunca mais eu vi esse homem. Eu não sei se ele morreu ou pediu transferência. Eu sei que ele atrapalhou a minha bondade. Não é? Mas com o passar do tempo, eu percebi que minha bondade não estava em dar só boa noite. Eu precisava entender o que aquilo significava para mim. E aí eu digo a vocês, aí eu tive a primeira bondade. Foi não aperrear mais ninguém. Tem coisa melhor do que essa? Foi meu primeiro exercício. Né? Então, precisava que eu pudesse mexer conosco. É como se nosso coração fosse um rio com águas paradas. Com águas paradas. E aí você vai lá e mexe no fundo do rio. O que vai acontecer? Vai subir tudo que está embaixo. E aí você começa a mexer e você diz, isso aqui eu preciso melhorar. Se não der nessa encarnação, na próxima, mas eu preciso melhorar. Se não melhorar, amenizar. Porque eu preciso pensar nisto. Porque eu sei que eu tenho pessoas que estão ligadas a mim no plano físico, e isso se chama afinidade, semelhante atrai semelhante, mas também tenho espíritos ligados a mim no plano espiritual, semelhantes atrai semelhantes. Quando eu começo a me reformar, eu começo a quebrar elos de ligações. E essa partilha vai me dando uma certa liberdade, porque aqueles espíritos que antes me influenciavam de maneira errada, que me perturbavam, que me tiravam o sono, eles agora não conseguem mais me alcançar. Não é porque eu disse, você vai se afastar que eu estou na casa espírita, não, que você pode frequentar 100 anos na casa espírita, se não mudar, 100 anos os espíritos vão estar com você do mesmo jeito. Mas quando eu começo a mudar a minha conduta, frente àqueles que me perseguem, eu começo a romper laços, e eu vou me sentindo mais solto, mais leve, eu vou percebendo que aquelas correntes que antes me prendiam, agora elas estão rompidas. Eu percebo também que quando existem investidas espirituais sobre mim, aquilo já não me atinge mais. Mas por que não me atinge mais? Porque eu mudei meu padrão vibratório, eu mudei meu comportamento, eu mudei os meus semelhantes. Então, aqueles que se consideravam meus inimigos, eles agora não conseguem mais chegar perto de mim. Mas não conseguem chegar porque ele não tem mais nada a fim comigo. Por isso mesmo, que quando eu penso, Deus queira que aquele vizinho morra, queria que aquele vizinho morresse, porque aí eu ficava descansado. Desejo isso não, meu irmão. Desejo não. Eu digo a você que se seu vizinho ruim, que você não gosta, adoecer, vá lá, compre remédio para ele, faça de tudo para que ele volte à vida, porque se ele morrer, a sua situação vai piorar. Porque pensa direitinho, se ele encarnado, você vendo ele já faz o que faz com você, e ele morto. Já imaginou? Ele no plano espiritual, podendo lhe ver, e você não pode vê-lo. Ele podendo agir sobre você, e você não pode se defender. Agora pense direitinho. É melhor ele vivo, ou é melhor ele morto? Torça para que você morra primeiro do que ele. Porque se você morrer primeiro do que ele, você já vai estar consciente e não vai persegui-lo. Agora, também pense
que quando existe um desencarne desse porte, quando o inimigo parte primeiro, muitas vezes a sua afinidade com ele é tanta que na hora da sua desencarne ele vem lhe buscar. Você já imaginou? Eu não estou fazendo terrorismo não, tá, gente? Eu estou relatando aqui o que é relatado para mim no plano espiritual. Ele vai buscar, porque não é porque é castigo de Deus não, é pela sua afinidade. Você vai ser recebido por quem você está afim. Ora, se eu chego num local que todo mundo gosta de mim, de que forma eu vou ser recebido? Mas se eu chego num local que ninguém gosta de mim, de que forma eu vou ser recebido? No plano espiritual não é diferente, não muda. E é aí que começa a nossa agonia, a nossa tristeza. É aí que nós começamos a perceber que precisamos, através do trabalho, através do conhecimento, obter a liberdade da reencarnação. E quando nós vemos liberdade da reencarnação, é aquela liberdade que você se reconhece que você não é único no sentido de formação enquanto pessoa. Nós tivemos reencarnações passadas e adquirimos conhecimentos. Abre e fecha aspas, nós tivemos vários eus. E esses vários eus me dão a condição de percepção e entendimento que hoje eu tenho. E essa liberdade reencarnatória só se dá a partir do momento que eu tenho consciência disto e trabalho para melhorar. Por quê? Porque eu sei que a partir dessa liberdade reencarnatória, o meu resgate com aquele que no passado foi meu inimigo, vem, na maioria das vezes, através dos laços de família. É um ente querido que ele está presente que você não gosta. E você não sabe explicar porque você não gosta, mas você não gosta. É um pai, é uma mãe, é uma filha, enfim, é uma relação familiar ou parental que não se afina. Ora, daí então, e isto está apresentado por Jesus, quando perguntam, na verdade, quando diz para ele, tua mãe e teus irmãos estão aí fora. Ele olha e diz, quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Na simbologia de dizer que nós aqui, possivelmente, em qualquer passado nosso, possamos ter tido alguma relação parental. Possivelmente, porque não estamos aqui por acaso. No entanto, você sempre se pergunta, por que eu estou na família em que estou? Porque não é a família que você está, são as pessoas com que você está. Porque você tem afinidade com elas e algo de resgate tem que haver ali. Isso se dá desde a família primitiva até a família mais moderna. Afinal de contas, e aí eu gostaria de fechar com vocês, nas palavras de Paulo, da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, que diz o seguinte: evitai que ninguém retribua o mal com o mal, mas encorajai que todos sejam bondosos uns para com os outros. Entenderam por que nós temos que ser bons uns para com os outros? Entenderam que não é uma questão religiosa? Entenderam? Não é uma questão de eu me salvar e condenar os outros? Entenderam por que é importante eu ser bom? Não é para que o outro seja mau. Eu preciso ser bom para que eu possa ser feliz, para que eu possa aprender a amar. Eu agradeço a todos vocês pela atenção, pela vibração. Espero que possa ter levado alguma coisa dessas reflexões. É importante também que vocês pensem um pouco mais. Então, sugiro que leiam o Livro dos Espíritos, aqueles que ainda não leram, e lá vão encontrar muitas respostas. Muita paz e luz para todos. Obrigado. Nós vemos que o nosso irmão Edson
passou para nós tudo aquilo que a gente estava precisando de ouvir e aprender sobre os nossos inimigos. Façamos de cada um de nós um amigo, para quando sairmos daqui, nós não ficarmos, não sermos perseguidos por esses inimigos ocultos, e não temos a capacidade de vê-los. Então façamos de cada inimigo um amigo. O passe hoje é coletivo, os irmãos já estão a postos, fiquem em prece para que fiquem receptivos às energias que vão ser doadas do mundo espiritual para todos vocês. E assim vamos passar a palavra para o nosso irmão Robson, que vai fazer a prece final dos trabalhos da noite de hoje. Feche os olhos, eleve o pensamento ao alto e agradeçam a Deus esse momento. Senhor Jesus, divino e amado Mestre, te agradecemos, Senhor, por mais esta oportunidade de estarmos aqui, juntos, unidos e reunidos, com a finalidade de aprendermos. E aqui, Senhor, fica a nossa gratidão por essas palavras, por essa sintonia que aqui se fez e aqui se faz. Que nesse momento, Senhor, possamos passar pelas paredes dessa casa as nossas vibrações e levarmos aos nossos amigos que estão nos hospitais, nos cárceres, nas ruas, que essa invasão de perversidade que adentra ao nosso Brasil possa ser equilibrada com os trabalhos e as vibrações de nossas preces. Possamos nós contribuir para o bem melhor de cada um de nós. Possamos nós aprendermos a amarmos uns aos outros, assim como Tu nos ensina. E assim, Senhor, possamos compreender o que vem a ser benevolência, indulgência e perdão. Fora da caridade não há salvação. Que assim seja. Em nome de Deus, Jesus, Maria, nossa Mãe Espiritual, mentor da nossa casa de oração e trabalho, Frei Fabiano de Cristo, damos os trabalhos da noite de hoje para encerrar.